Olá pessoal, me chamo Caio Robson, sou professor de História aqui do município de Aracati e hoje eu vou fazer uma videoaula revisando os 3 primeiros capítulos do livro de vocês, do 8º ano, que estão disponíveis na plataforma. O capítulo 1 se chama O Iluminismo e a Independência das 13 Colônias da América do Norte, o segundo capítulo é a Revolução Francesa e o terceiro capítulo são as rebeliões na América Ibérica. Vocês devem estar se perguntando qual a relação entre esses 3 temas tão diferentes para serem abordados numa mesma videoaula. A relação entre esses 3 temas, já adiantando o desenvolver da aula, é o iluminismo, tá? O iluminismo ele esteve presente nas ideias, as teorias e os ideais iluministas, eles estão presentes nos temas desses 3 primeiros capítulos. Bom, já iniciando o primeiro capítulo, o iluminismo ele foi um movimento intelectual, difundido na Europa no século XVIII. O século XVIII ele ficou conhecido, os anos 1700, ficou conhecido como o século das luzes. E o iluminismo ele teve influência em diversos aspectos da vida cotidiana da população naquele período, daquele século, dos anos 1700. Ou seja, ele influenciou aspectos da sociedade, aspectos na economia, aspectos na cultura, na política. Então, o iluminismo ele esteve presente e transformou, modificou radicalmente a sociedade daquele período. Então, quando a gente pensa em iluminismo, iluminismo ele vem de que palavra? Vem de iluminar, Então, quando a gente pensa em iluminismo, em iluminar, nos leva ao questionamento, iluminar o quê? Se a gente perceber alguns séculos anteriores ao surgimento do iluminismo, a gente tem qual período histórico? Da Idade Média, Relembrem um pouquinho o conteúdo de Idade Média que vocês já tiveram aula. A Idade Média ela era conhecida por qual nome, por qual expressão? Idade das Trevas, Então, quando a gente tem aqui duas ideias opostas. Uma, a Idade Média sendo chamada de Idade das Trevas, e de outra a gente tem o Iluminismo, que passa essa ideia de iluminar, de luz. Então, luz e trevas. Qual a relação entre essas duas ideias opostas? O Iluminismo é um movimento que critica diretamente a Idade Média. E critica o que, professor, da Idade Média, Justamente essa ideia de trevas, de obscurantismo, que tem relação ao pouco desenvolvimento das artes, ao pouco desenvolvimento da ciência e à pouca abertura que a razão humana teve naquele período, Então, em vez da razão humana, na Idade Média o que prevalecia com muito mais força era a fé e a crença, através da figura e do status e a importância da igreja. Então o iluminismo ele inverte essa lógica. Se na Idade Média a gente tinha essa importância exacerbada na fé e na crença e na igreja, o iluminismo ele abandona essa supervalorização da fé e passa a supervalorizar o quê? O racionalismo. Então gravem isso como a primeira ideia importante da aula de hoje. A principal ideia iluminista é a ideia de racionalismo, tá certo? Hoje em dia a gente tem muito acesso, muita facilidade aos meios de comunicação, não é mesmo? Internet, televisão, rádio, jornais. Mas se imaginem, há 300, 400 anos atrás, através de que mecanismos, através de que meios as pessoas transmitiam informação. Esse foi um problema, foi uma dificuldade que esses primeiros intelectuais e filósofos iluministas tiveram. Através de que meios, de ferramentas, eu vou divulgar as minhas ideias iluministas, no caso. E aí, 2 filósofos da época, um chamado d'Alembert e o outro chamado de Diderot, eles organizaram uma enciclopédia. Essa enciclopédia seria composta por 35 volumes de livros. Eles chamaram diversos intelectuais, escritores da época, cada um escrevendo sobre algum assunto, sobre algum tema, sobre algum conceito. Eles tentaram abarcar diversos temas. Era uma espécie de livro para contar uma nova história através dessas ideias iluministas. E através de que ideias são essas? Através do racionalismo, que eu acabei de falar para vocês, da valorização do homem em vez da fé e da religião. A gente tem uma passagem nessa ideia do teocentrismo, quero que
vigorava na Idade Média, theo, Deus, centrismo, centro, para o antropocentrismo, né? Antropo é de homem, centrismo, centro, que era também uma ideia valorizada pelos iluministas, que eles pegam essa influência do movimento renascentista de alguns anos anteriores, através também a ideia do contrato entre governantes e governados. Todas essas ideias eram ideias iluministas e que os filósofos que estavam lá escrevendo aquela enciclopédia estavam tentando colocar ali ao longo do livro, tá certo? Agora eu vou abordar alguns filósofos, alguns intelectuais importantes para o iluminismo. O primeiro deles é chamado René Descartes. Tá? O René Descartes é o principal nome, é o principal filósofo do racionalismo que a gente está aqui discutindo como principal ideia iluminista. O René Descartes, ele criou a ideia de dúvida metódica. O que consistia essa dúvida metódica? Ele dizia o seguinte: nós devemos desconfiar dos nossos sentidos. Porque, pensem só, pessoal, como é que a gente tem acesso ao mundo que está à nossa volta? Como é que a gente conhece o que está à nossa volta? Através dos nossos 5 sentidos, né? Audição, visão, olfato. O Descartes dizia o seguinte: a gente precisa duvidar desses nossos sentidos, dessa forma como a gente tem acesso ao mundo que está à nossa volta, porque eles podem facilmente nos enganar. Basta a gente dar um exemplo de uma ilusão de ótica no deserto, por exemplo, né? Ou seja, a gente está vendo uma coisa, mas aquela coisa não é real. Então o Descartes ele se apoia nessa ideia de que os sentidos podem nos enganar para dizer que a gente tem que confiar, acima de tudo, na razão. Para além do René Descartes, eu queria agora destacar alguns outros filósofos iluministas, mas todos esses que eu falar agora, eles estão relacionados e pensando e refletindo sobre a esfera da política. Tá? O René Descartes, ele refletia, né, sobre essa ideia da razão, ou seja, mais ligada à esfera da ciência, da sociedade, e esses outros filósofos que eu falar agora, eles estão lançando ideias iluministas sobre a dimensão política. O primeiro deles é o Locke. O Locke, é importante destacar que ele foi um dos precursores do movimento iluminista. O que é um precursor, professor? Aquele que inicia, que inaugura, tá? Então o Locke, ele foi um dos que iniciaram esse movimento iluminista. E o Locke teve importantes contribuições para a esfera da política. A principal delas foi uma crítica muito forte que o Locke fez contra o absolutismo e contra a ideia de direito divino dos reis. Naquele período, naquela época, existia a estrutura social, política, muito focada no que a gente chama de absolutismo. O absolutismo é quando existia um rei, um monarca, que ele governa de maneira absoluta. Basta que quando vocês pensarem em absolutismo, vocês lembram de quê? Absoluto, né? Então esse rei, esse monarca, ele governava de maneira absoluta. A vontade dele era o que importava e ele poderia fazer o que ele quiser. O governo desse monarca estava na mão ali dele, certo? Então, o absolutismo, ele se baseava nessa ideia de direito divino dos reis. O que era o direito divino dos reis, tá? O direito divino dos reis era que aquele monarca ocupava aquele posto não por uma vontade da população, mas porque ele era um predestinado, ele era um escolhido, ele era um enviado de forças sobrenaturais, sobre-humanas. Então ele estava ocupando aquele espaço de monarca, de rei, por uma vontade divina. Se a vontade, né, é divina, se o monarca que está ali está cumprindo uma função divina, a vontade dele é uma vontade divina, tudo que ele falar tem que ser o que? Cumprido. Por isso, esse direito divino dos reis, ele dava a possibilidade daquele monarca reinar absoluto, por isso absolutismo, tá certo? Então, o Locke, ele criticava fortemente esse absolutismo e esse direito divino dos reis. Para além disso, Locke ele lançou uma ideia dentro da esfera política chamada de contrato social, que seria um contrato entre governantes e governados. Esse contrato seria o que funda a sociedade civil, é o que funda a sociedade. Além do Locke, a gente pode destacar o Montesquieu como outro filósofo iluminista de bastante importância naquele período.
E aí vocês devem estar se perguntando, mas para que estudar essas coisas tão antigas? Qual a relação que isso tem com o mundo de hoje, o mundo moderno? Dentro da esfera política, que é o que a gente está discutindo aqui, muitas dessas ideias ainda são usadas hoje em dia, como por exemplo as ideias do Montesquieu, que eu vou falar agora. A principal ideia do Montesquieu era uma tripartição dos poderes. O que eu acabei de falar para vocês que o Locke criticava? O rei reinando absoluto, o absolutismo. Não foi isso? O Montesquieu, ele vai além dessas ideias do Locke, né? Então, o Montesquieu, ele pega esse absolutismo e diz assim, é melhor a gente tripartir os poderes. Como assim tripartir os poderes? Pegar esse rei que reinava absoluto, esquecer isso e a partir de então a política se basear em uma divisão entre 3 esferas de poderes. Uma, o legislativo, que elabora as leis. Outro, o executivo, aquele que executa, que governa, e outro, o judiciário, aquele que julga. Hoje, boa parte dos países do mundo, das democracias atuais, elas são com poderes tripartidos. Hoje o Brasil tem um legislativo, tem um judiciário e tem um executivo. Por exemplo, quem é um executivo no Brasil hoje? Quem executa, quem governa? É o presidente. O legislativo, o Congresso Nacional, elaboração de leis. E o judiciário, né, quem julga, a gente tem a instituição máxima do judiciário brasileiro, o STF, o Supremo Tribunal Federal, que aí vocês devem estar vendo cotidianamente nos jornais, direto a gente está vendo notícias sobre essas 3 esferas de poderes. E essa esfera surgiu lá atrás, no período iluminista, com Montesquieu, tudo bem? Outro filósofo importante é o Voltaire, que foi um crítico importante da Igreja católica, certo? Outro, o Rousseau. O Rousseau, ele era favorável a uma soberania popular. Como assim, professor, uma soberania popular? Ele queria dar mais abertura à vontade popular, à vontade da população. Ou seja, outra ideia muito atual para os dias de hoje. Então, essas são as ideias iluministas na esfera da política. Vamos passar agora para algumas ideias iluministas na esfera da economia. Antes do movimento iluminista ele se desenvolver na Europa, a gente tinha como sistema econômico daquele período, do século XVI ao século XVIII, o que a gente chama de mercantilismo. O mercantilismo tinha como objetivo proteger e fortalecer a economia nacional. O mercantilismo ele é um sistema político muito utilizado pelas monarquias, da época. A riqueza de uma nação, na ideia, na economia mercantilista, ela estava baseada na quantidade de metais preciosos, de ouro, que aquele estado, aquela monarquia possuía, certo? Naquele período, pessoal, diversas medidas foram tomadas para fortalecer o mercantilismo das nações, dos estados. As expansões marítimas, por exemplo. Basta lembrar como foi que Portugal chega aqui no Brasil, através dessas expansões marítimas, das grandes navegações. Portugal era um país, era uma monarquia mercantilista, por exemplo. Tudo bem? Então, a expansão marítima. E outra ideia muito importante do mercantilismo era a intervenção do Estado na economia. Então, era o rei, o monarca, que intervia diretamente na economia. Por que ele intervia diretamente na economia? Porque ele queria conseguir obter mais metais preciosos para enriquecer a sua nação. Se os iluministas eles criticavam o mercantilismo, quais eram as outras ideias, as outras teorias na esfera econômica que eles sugeriram para substituir o mercantilismo? A primeira delas foi a chamada fisiocracia. Para a fisiocracia, a terra e a agricultura seriam os principais mecanismos de enriquecimento das nações. Essa teoria fisiocrata, ela não ganhou tanta força. E aí os iluministas lançaram outra teoria. Essa é uma teoria de extrema importância para o iluminismo e de extrema importância até hoje, até atualmente, que é o liberalismo. O liberalismo, pessoal, ele traz a ideia de que a principal e a verdadeira riqueza das nações estava no trabalho do homem. O liberalismo ele foi criado por um filósofo economista chamado Adam Smith. E por que eu disse que o liberalismo está presente até hoje? Basta lembrar que hoje boa parte dos países do mundo são países capitalistas.
Então, o capitalismo ele está baseado na ideia de trabalho do homem, né? Afinal, todos nós na nossa sociedade temos que trabalhar. Essa é uma lógica capitalista. Então, capitalismo e liberalismo, os dois estão associados, ou seja, uma ideia de 200, 300 anos atrás que está sendo usada hoje em dia, novamente. Percebam que eu estou sempre tentando relacionar, para ficar claro para vocês, como essas ideias iluministas são ideias que foram criadas, desenvolvidas no passado, mas que estão presentes hoje, no meu cotidiano, no cotidiano de vocês, tudo bem? Então, liberalismo foi criado por Adam Smith, tinha essa ideia de que o trabalho humano era a principal riqueza das nações. A principal tese liberal era de que o governo, o Estado, ele não precisava ficar intervindo, se metendo, digamos assim, na economia. Existia o lema em francês chamado laissez-faire, laissez-passer, que significa deixe fazer, deixe passar. Isso daí levou a uma expressão iluminista, uma expressão liberal chamada de mão invisível. Significava o quê? Para os liberais era como se existisse uma mão invisível conduzindo todas as relações econômicas. Se numa relação econômica, né, numa troca econômica, numa venda, numa compra, eu quero o melhor negócio para mim, você quer o melhor negócio para você, deixe, os liberais pensavam, deixe nós dois aqui conversarmos, nos acertarmos, que chegaremos no melhor acordo para nós dois. Então era como se tivesse uma mão invisível conduzindo. Não precisava nenhum monarca, nenhum rei estar conduzindo a economia, não. Então percebam como o liberalismo ele era o oposto do mercantilismo. No mercantilismo, como eu falei, o rei, né, ele controlava a economia. No liberalismo tinha a ideia de que quem estivesse no poder não se intrometesse na esfera econômica. Então vamos lá, recapitulando bem rapidinho as ideias liberais na economia. Antes do liberalismo a gente tinha o mercantilismo. O mercantilismo, a principal fonte de riqueza das nações estava nos metais preciosos. Os iluministas eles sugerem a fisiocracia, que a principal riqueza das nações está na terra e na agricultura. Por fim, sugerem também o liberalismo, onde a principal riqueza das nações está no trabalho. Então essas três ideias aqui resumem o que eu queria passar para vocês dentro da lógica da economia. Por fim, para finalizar esse assunto de iluminismo, existiam na época os chamados déspotas esclarecidos. Os déspotas esclarecidos eram monarcas ou quem integrava ali a grande cúpula de poder de um estado, de uma nação, e eles viam que as ideias iluministas elas estavam ganhando força, e eles não eram iluministas, eles eram monarcas, eram reis, então eles viam que logo essa situação ia tirar eles do poder. Então, estrategicamente, eles fingiam adotar, eles fingiam ser iluministas para poder ficar ali em cima do muro sem ninguém mexer com eles. Um dos principais déspotas esclarecidos é o chamado Marquês de Pombal, importante na história de Portugal, importante na história brasileira também, tudo bem? Então, visto esse conteúdo sobre iluminismo, a gente pode dar continuidade ao primeiro capítulo falando brevemente da independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele foi uma colônia da Inglaterra por muito tempo, certo? A Inglaterra era a metrópole, os Estados Unidos era a colônia. A primeira tentativa de colonização inglesa no território norte-americano se deu em 1524, através da colônia da Virgínia, mas essa primeira tentativa ela não obteve muito sucesso, justamente pelos ataques dos nativos americanos, dos indígenas americanos, aos invasores ingleses. Então, tempo depois, só agora no século XVII, nos anos de 1600, que a Inglaterra volta a tentar colonizar os Estados Unidos, através de companhias de comércios britânicas. É nesse período que muitos puritanos, ou seja, religiosos ingleses, tá, que eram mais radicais, queriam reformular a Igreja Católica, eles estavam fugindo das perseguições religiosas lá na Inglaterra e acabaram migrando para os Estados Unidos. Somado a isso, muita gente, né, lá na Inglaterra, que estava passando por dificuldades econômicas, estava migrando também para os Estados Unidos para tentar uma nova condição de vida. E aí, aos poucos, vários territórios. Naquela época,
o que a gente tinha foi a formação de 13 colônias da Inglaterra no território norte-americano. Ficaram chamadas como as 13 colônias inglesas. Nessas 13 colônias inglesas existia uma subdivisão, as colônias do norte e as colônias do sul. As colônias do norte eram pequenas e médias propriedades, onde existia mão de obra livre, a policultura, ou seja, plantação de vários gêneros agrícolas, e de outro lado, as colônias do sul funcionavam através da mão de obra escrava, da plantação de produtos tropicais, como algodão, tabaco, da monocultura, ou seja, então o comércio colonial entre Inglaterra e as 13 colônias dos Estados Unidos, ela se dava dessas duas formas, desses dois sistemas, das colônias do norte e das colônias do sul, e naquele período havia o chamado comércio triangular, que era o comércio que existia entre as colônias inglesas na América do Norte, nessas 13 colônias, entre as colônias inglesas nas Antilhas, que eram ilhas na América Central, e entre a África. Então, formava um triângulo entre as colônias inglesas na América do Norte, as colônias inglesas nas Antilhas e a África. Esse comércio triangular ele se baseava na seguinte troca de mercadorias e de produtos. As Antilhas enviava para as colônias inglesas na América do Norte cana, melaço, açúcar. Em troca, as colônias inglesas na América do Norte mandava para as Antilhas alimentos e alguns outros produtos. As colônias inglesas na América do Norte, quando recebiam esse melaço, essa cana e esse açúcar, elas fabricavam, por exemplo, o rum. Usavam esse rum como moeda de troca lá na África para conseguir trazer escravos. Então, existia esse comércio triangular que a gente chama. Então, até o início do século XVIII, até o início dos anos 1700, essas colônias americanas, elas tinham relativa autonomia na sua economia, no seu comércio. A Inglaterra, ela ficava lá no canto dela, e a economia, o comércio girava a partir aqui dos colonos que moravam nas colônias da América do Norte. Então, existia uma determinada autonomia. O que é autonomia? É eu poder fazer, de certa forma, o que eu quero. Eu tenho autonomia. Então, a Inglaterra ela não se intrometia muito nos negócios da sua colônia, ou seja, lá nos Estados Unidos. No entanto, de 1756 a 1763, ocorreu a chamada Guerra dos Sete Anos, que foi um conflito entre potências europeias que envolveu e que botou em lados opostos a Inglaterra e a França. A Inglaterra era a metrópole, e Estados Unidos era a colônia. Então os Estados Unidos enviou exército, enviou pessoas para ajudar a Inglaterra no seu embate contra a França, certo? E a Inglaterra ela acaba ganhando, ela sai vitoriosa da guerra. No entanto, toda a guerra deixa muitos custos, muitos gastos, mortes, né? Então a Inglaterra, para poder contornar esses gastos, ela tem que arrecadar o quê? Dinheiro. Como é que a Inglaterra tem a ideia de arrecadar dinheiro? E aí lembrem disso, foi a grande falha, a grande falta da Inglaterra. Ela pensa, vou conseguir juntar mais dinheiro cobrando mais impostos da minha colônia, dos Estados Unidos, que até então tinha ajudado a Inglaterra na guerra. Se lembram que eu acabei de falar para vocês? Então a Inglaterra aumenta a fiscalização, aumenta os impostos e aumenta a presença Então a Inglaterra passa a estabelecer uma série de leis para aumentar o controle e a fiscalização na sua colônia na América Inglesa. Uma das primeiras delas foi a Lei do Açúcar de 1764, onde a Inglaterra ela proíbe o comércio livre desse produto do açúcar entre as colônias lá nos Estados Unidos. Se vocês lembrarem bem, quando eu estava falando do comércio triangular, qual era a principal mercadoria que era comercializada, era trocada entre as colônias da América Inglesa, nos Estados Unidos, e as colônias inglesas nas Antilhas? Era o açúcar, o melaço e a cana, não foi isso mesmo? Então,
Quando a Inglaterra estabeleceu a lei do açúcar, prejudicou diretamente os colonos no comércio triangular. Então isso deixou os colonos revoltados com a metrópole, com a Inglaterra. A gente tem, além da lei do açúcar, a gente também tem a lei do selo de 1765, onde a Inglaterra passa a taxar a circulação de impressos na América Inglesa. Então todas essas medidas começaram a gerar os movimentos e a guerra de independência, onde os primeiros conflitos entre os colonos na América do Norte e a Inglaterra começou a se desenvolver. O ponto alto desses conflitos a gente pode demarcar com a lei do chá, que foi em 1773, tá? Foi uma lei também criada pela Inglaterra, ainda para manter esse controle, essa fiscalização, que concedia o monopólio do comércio do chá apenas para a Companhia de Comércio das Índias Orientais. Isso gerou muitos protestos. O principal deles foi a festa do chá de Boston, conhecido como Boston Tea Party. Na festa do chá de Boston, alguns colonos norte-americanos eles se vestiram de nativos americanos, invadiram os navios e jogaram os carregamentos ao mar, os carregamentos de chá. Então, a Inglaterra, ela, para punir os colonos, para punir o território ali norte-americano, as colônias norte-americanas, ela criou a chamada as leis intoleráveis, que eram medidas punitivas. Então, os colonos eles passaram a exigir o fim dessas medidas, mas a Inglaterra manteve. Então, esse atrito que já vinha se desenrolando entre Inglaterra e Estados Unidos, desde a lei do açúcar, passando pela lei do selo e também com a lei do chá, levou os colonos a aprovarem a independência dos Estados Unidos em 1776. A aprovação da Declaração de Independência é o marco inicial da fundação dos Estados Unidos. Então a gente pode dizer que a fundação dos Estados Unidos foi em 1776 com a Declaração de Independência. Isso foi o ponto de partida para a guerra, para o conflito entre a colônia e a metrópole. Tá? Esses conflitos, a Guerra de Independência, durou 5 anos, tudo bem? E aí no início o exército inglês, muito mais bem treinado do que ali o dos colonos norte-americanos, então o exército inglês foi ganhando vitórias, foi saindo vitorioso das batalhas. No entanto, em 1777, a França apoiou os Estados Unidos. Lembram lá da Guerra dos 7 Anos entre França e Inglaterra, onde a Inglaterra ganha da França? Então a França, tendo esse sentimento de revanchismo, de colocar uma revanche, de impor uma revanche contra a Inglaterra, vai lá ajudar os Estados Unidos contra a Inglaterra. Então, a partir do momento em que a França entra nesse embate e ajuda os Estados Unidos, em 1781, o exército britânico passa a ser derrotado nas batalhas e em 1783 a Inglaterra enfim reconhece a independência dos Estados Unidos através de um tratado chamado Tratado de Paris. Então, a partir desse momento começa a se organizar a República Estadunidense, tá? A organização da República Estadunidense tem nesse início um embate entre duas ideologias políticas. A primeira delas são os chamados republicanos, onde defendiam um governo central fraco e grande autonomia e independência dos estados. O principal líder indicado pelos republicanos para comandar os Estados Unidos foi Thomas Jefferson, e de outro lado a gente tinha os federalistas. Então, se os republicanos defendiam um governo fraco e autonomia dos estados, os federalistas defendiam um governo central forte, limitando a autonomia dos estados. E o líder, a principal figura dos federalistas era o Alexander Hamilton. Tudo bem? Então, a Constituição dos Estados Unidos, a primeira Constituição dos Estados Unidos, que é ainda hoje utilizada, foi aprovada apenas em 1783, aprovando um regime republicano, dividindo o Estado em 3 poderes. Lembram lá daquela ideia do Montesquieu, que eu estava falando para vocês, da tripartição dos poderes? Foi utilizada aqui na independência dos Estados Unidos. A gente já vê aqui um fio condutor entre esses dois temas, entre o iluminismo e entre a independência dos Estados Unidos. E aí, em 1789, a gente tem o primeiro presidente dos Estados Unidos, que foi George Washington. Então, para a gente finalizar esse capítulo, eu queria só fechar
ressaltando quais foram as ideias iluministas, por exemplo, que influenciaram na independência dos Estados Unidos. Então a gente tem a liberdade de expressão, ideia de liberdade, de igualdade, de tolerância religiosa, de democracia, de tripartição de poderes. Então a gente vê essa relação e esse fio condutor dos ideais iluministas influenciando na independência dos Estados Unidos. Agora daremos início ao capítulo 2 sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi influenciada diretamente por ideais iluministas, né? Qual é o lema da Revolução Francesa? Igualdade, fraternidade e liberdade. Essas três palavras são ideais iluministas. Então aqui a gente já vê essa conexão direta com o tema do iluminismo que a gente acabou de tratar. A Revolução Francesa, uma revolução, é uma mudança completa em algum aspecto da sociedade. Então a Revolução Francesa ela mudou radicalmente a política, a sociedade, a estrutura social da França naquele período do século XVIII. Naquele período do século XVIII, o que a gente tinha era o chamado Antigo Regime. O Antigo Regime era um sistema político marcado pela divisão entre estamentos e pelo absolutismo do rei. Absolutismo que a gente já discutiu na aula passada, certo? Então, essa estrutura social da França do século XVIII, dividida em estamentos, ela se expressa através de uma pirâmide. Imagine essa pirâmide dividida em três classes, em três esferas. Então, no topo dessa pirâmide, a gente tem o ápice do poder da França e do status naquele período, que era marcado pelo clero. Apenas 0,5% da população francesa compunha o topo dessa pirâmide, que era chamado de primeiro estado. Esse clero ele era dividido em alto clero e em baixo clero. No alto clero a gente tinha os bispos, os cardeais, e no baixo clero a gente tinha frades, padres. Logo abaixo do primeiro estado, do clero, a gente tinha a nobreza, ou o segundo estado. Essa nobreza compunha apenas 1,5% da população francesa. A nobreza era composta tanto pela nobreza de sangue, que era uma nobreza de origem feudal, aristocrática, e pela nobreza togada, que eram os burgueses que conseguiram ter acesso através de compra ou de mérito daquele título. O título nobiliárquico, o título de nobreza, ok? Então, a gente tem esse primeiro estado do clero, o segundo estado da nobreza, e o terceiro estado seria o restante da população, formado por diversas classes, diversas camadas sociais. Se o primeiro estado era formado por 0,5% da população francesa da época, o segundo estado por 1,5% da população, o terceiro estado era formado por 98% da população. Então era a grande massa da população francesa compunha o terceiro estado. E esse terceiro estado ele era formado por trabalhadores urbanos chamados sans-culottes, eram formados por pequenos proprietários, por burgueses. Lembram que esses burgueses, tema já visto por vocês no capítulo sobre Idade Média, no ano passado ainda, os burgos, né, os burgueses, eles surgem como comerciantes dos burgos, já no fim do feudalismo. Então esses burgueses eram comerciantes. Boa parte desse terceiro estado era formado pela população pobre, pela população miserável da França. Os burgueses, no entanto, a burguesia que compunha esse terceiro estado, ela vivia no seguinte dilema. A burguesia tinha dinheiro porque eram os comerciantes ali da cidade, às vezes pequenos comerciantes, outras vezes grandes comerciantes, mas eles tinham melhor condição econômica do que o restante da população no terceiro estado. No entanto, eles não tinham poder político. Então, lembrem desse aspecto como algo importante para demarcar a Revolução Francesa, que é uma revolução burguesa, ok? Então, a burguesia tinha dinheiro, mas não tinha poder nem participação política. E qual foi o contexto, então, que levou, que culminou, que resultou nessa Revolução Francesa? A gente tem, né, como eu falei para vocês, esse terceiro estado,
que estava em processo de crítica, de movimentação social intensa para derrubar esse terceiro Estado, para derrubar o absolutismo. A França, ela vivia uma crise financeira no reino muito grande, ocasionada pela desordem administrativa, pelos gastos colossais, pelos gastos enormes para sustentar os luxos da nobreza e os luxos do clero, porque esses luxos, pessoal, eles eram sustentados pelo terceiro Estado. Lembrem aqui da pirâmide. Clero, nobreza, terceiro Estado. O terceiro Estado, ele sustentava esses dois de cima. Então isso provocava muita revolta da população, de uma população que já era pobre, com exceção dos burgueses, como eu acabei de falar para vocês, que ainda tinham um certo poder aquisitivo. Então existia essa crise financeira do reino. O custo também das guerras levou à crise. Então todos esses aspectos começaram a minar, começaram a acabar, começaram a destruir ali a autoridade do rei. O rei passou a ser questionado, começou a ser cobrado por toda essa situação. Na França, existia naquele período, na França daquele século, existia a chamada Assembleia dos Estados Gerais, que era um conselho consultivo formado por representantes dessas várias camadas sociais, tanto do primeiro Estado, segundo Estado e terceiro Estado. Essa Assembleia dos Estados Gerais era raramente acionada pelo rei. A última vez que a Assembleia dos Estados Gerais havia sido acionada foi em 1614. Essa Assembleia dos Estados Gerais era raramente acionada pelo rei. A última vez que a Assembleia dos Estados Gerais havia sido acionada foi em 1614. Ou seja, já ia fazer quase 200 anos que não haviam acionado a Assembleia dos Estados Gerais. No entanto, todo esse contexto de crise faz com que a Assembleia seja acionada em 1788. Então a gente tem aí nesse contexto a ascensão econômica na burguesia barrando nessa complicação econômica, social e política que a França passava naquele momento. Para agravar ainda mais todo esse contexto de crise, em 1786, o rei da época, Luís XVI, reduziu as taxas de produtos ingleses, produtos têxteis, produtos metalúrgicos. Se ele reduziu as taxas, isso afetou diretamente as indústrias da França. Então, a indústria francesa ela já estava fraca, já estava prejudicada por todo esse contexto social. Então, gerou falências, gerou desemprego, gerou a queda dos salários na indústria francesa por causa dessa ação do rei Luís XVI. Em 1788, houve uma grande seca na França, Uma grande seca, consequentemente, gera falta de alimentos, o encarecimento desses alimentos, a morte de parte da população. Um ano depois, em 1789, esse terceiro Estado, que era esse Estado formado pelos camponeses, pelos trabalhadores urbanos, sans-culottes, pela burguesia, eles que organizam essa revolução, principalmente focada a burguesia que organiza essa revolução. E aí o terceiro Estado, ele exige a substituição da tradicional votação por Estado, ou seja, primeiro Estado tem um voto, segundo Estado tem um voto, terceiro Estado tem mais um voto, pela votação por cabeça. Cada pessoa tem um voto. Lembrem que eu falei que 0,5% da população estava no primeiro Estado, 1,5% da população estava no segundo Estado e 98% da população estava no terceiro Estado. Quando o terceiro Estado exigiu a votação por cabeça, cada pessoa tinha um voto, é óbvio que o terceiro Estado, que tinha a maioria, ia ter a decisão política. Então, diante dessa situação, Luís XVI tentou acabar com a Assembleia dos Estados Gerais, aquela Assembleia dos Estados Gerais que eu falei para vocês que era acionada apenas em momentos de crise. Então, Luís XVI tenta acabar com a Assembleia dos Estados Gerais, o que provocou uma revolta do terceiro Estado. A pressão resultou na criação de uma Assembleia Nacional Constituinte.
Luís XVI tomou medidas enérgicas para acabar e para enfrentar essa Assembleia Nacional Constituinte, porque para ele estava com o poder nas mãos, com o poder garantido lá na Assembleia dos Estados Gerais, onde a gente tinha, como eu estava falando, uma votação por estado, porque ele sabia que ele, a nobreza e o clero estavam juntos, então era 2 contra 1, primeiro, segundo e terceiro estado. Então, quando a população, o grosso da população, quando o terceiro estado exige um representante, um voto por representante, um voto por pessoa, e aí cria a Assembleia Nacional Constituinte, o rei ele se sente acuado, ele se sente com medo dessa revolta e dessa mudança política que o terceiro estado estava propondo, tudo bem? Em julho de 1789, em Paris, uma multidão invadiu a fortaleza da Bastilha. Esse é o ponto de início, o ponto ápice da Revolução Francesa, o ponto de início da Revolução Francesa, onde eram encarcerados, na Bastilha, os inimigos da realeza. Então a multidão invade a Bastilha, liberta esses inimigos, causa ali um tumulto, e esse é o estopim, e esse estopim da rebelião se alastra, se espalha pelo restante da França. Esse clima revolucionário com a ocupação, com a queda da Bastilha, ele se espalha na população francesa. Tudo bem? E aí, de 1789 a 1792, é um período chamado o período da Assembleia Nacional Constituinte. Diante desses acontecimentos, Luís XVI aceita a Assembleia Nacional Constituinte, mas exige que a nobreza e o clero também participem dela. Na fase da Assembleia Nacional Constituinte, a gente pode dizer que é a primeira fase, a primeira etapa da Revolução Francesa. Ela já começa abolindo certos privilégios feudais. Que privilégios feudais eram esses? Esses 2% da população, que era a população do primeiro e do segundo estado, tinha uma série de privilégios, tá? Como o não julgamento e punições diferenciadas, tá? Relacionado ao restante da população. Então, todos esses privilégios, eles começam a ser criticados e abolidos nessa fase da Assembleia Nacional. Nesse período também é aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse é um ponto muito importante, porque funda a ideia moderna que a gente tem de cidadania. O que é cidadania? Você se considera um cidadão? Um cidadão, existe uma filósofa chamada Hannah Arendt, que ela diz que cidadania é o direito de ter direitos. E o direito, os direitos, num país moderno, atual, ele envolve também deveres. Então, a cidadania é eu, como membro de um país, de um estado, ter uma série de direitos, mas também deveres, Direitos sociais, direitos políticos, direitos humanitários também. Então, essa ideia moderna de cidadania vem com a Declaração do Homem e do Cidadão aí nessa fase da Revolução Francesa, nessa primeira fase da Revolução Francesa. Mas a gente tem que lembrar que essa ideia de cidadania ela era relativa, porque era apenas alguns que eram considerados cidadãos, alguns que iam ter direito ao voto, alguns que iam ter direito a esse lema da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade. Por exemplo, as mulheres elas não tinham direito ao voto nesse período, com a Constituição do Homem e do Cidadão. A gente vê as controvérsias, as contradições aí da Revolução Francesa, porque se a Revolução Francesa pregava igualdade e liberdade, porque as mulheres não eram iguais, não eram livres tanto quanto os homens para ter direito ao voto, por exemplo, certo? Então, na Assembleia Nacional existe uma disputa acirrada. Houve uma disputa acirrada entre dois grupos, os girondinos e os jacobinos. Os girondinos eram formados pela alta burguesia, tinham uma política moderada a respeito da Revolução, defendiam uma monarquia constitucional, e eles se sentavam à direita do rei. Enquanto isso, os jacobinos eram inicialmente moderados a respeito da Revolução, depois se tornaram um grupo mais radical. Eles representavam os sans-culottes, a pequena burguesia, eles tinham uma posição mais radical e se sentavam à esquerda do rei. Nos dias atuais,
vocês, alunos assistindo o jornal, na televisão, na internet, vocês estão escutando muito falar em esquerda e em direita na política aqui do Brasil? Saibam que essa ideia de esquerda e direita vem desse período da Revolução Francesa, onde os girondinos mais conservadores, a burguesia, a alta burguesia mais conservadora se sentava à direita do rei. Eles defendiam, né, políticas mais conservadoras, onde mantivessem o status de tudo como estava. E a esquerda, como eu estava falando, a esquerda do rei se sentavam os jacobinos, né, mais radicais, querendo mudanças, mais reformistas, querendo a reformulação, a revolução. Então essa ideia de direita e esquerda que a gente escuta tanto hoje em dia, fulano de tal é de política mais... se alinha numa política mais de esquerda, fulano de tal se alinha mais numa política de direita, vem desse período da Revolução Francesa, onde os girondinos se sentavam à direita do rei e os jacobinos se sentavam à esquerda do rei. Em 1791, a Assembleia Nacional Constituinte ela proclamou a primeira Constituição da França. Foi uma Constituição estabelecendo uma monarquia constitucional. O que é uma monarquia constitucional? O rei permanecia exercendo ali a sua figura de rei, exercendo o poder executivo, mas tinha esse poder agora limitado justamente por aquela tripartição dos poderes que eu falei do Montesquieu, de um lado o legislativo, de um lado o judiciário. Vejam aí lá a influência do iluminismo, mais uma influência do iluminismo, além do lema da Revolução Francesa. Essa ideia política do Montesquieu da tripartição dos poderes volta a influenciar aqui a Revolução Francesa nesse momento. Em 1792, o rei é destituído de suas funções, e a monarquia constitucional de 1791, de um ano anterior, fica sem efeito. Dessa forma, uma nova Assembleia é convocada para fazer uma outra Constituição. Essa nova Assembleia ela passa a ser chamada de Convenção. Então aqui a gente já inicia uma nova fase da Revolução Francesa, né, que é a convocação da Convenção Nacional, a República, que foi de 1792 a 1795. A primeira decisão na convenção foi a abolição da realeza e a proclamação da república, né? Naquele ano de 1792. Nos primeiros meses, a política era dominada pelos girondinos, aqueles mais conservadores, a alta burguesia, a elite burguesa. Porém, os jacobinos, governados por Marat, Robespierre, Danton, líderes jacobinos, e com apoio dos sans-culottes também, os trabalhadores urbanos, eles foram ganhando cada vez mais força e tornando a sua posição política cada vez mais radical. Lembrem que eles já eram de esquerda no sentido de se sentar à esquerda do rei, eles eram reformistas, mas eles foram ficando cada vez mais radicais. Os jacobinos defendiam que o Estado assegurasse a todos os cidadãos bens necessários às suas sobrevivências, além de cortar todo e qualquer vínculo com aquele antigo regime, né? Que era o absolutismo, que era aquelas classes sociais com pouca mobilidade, onde clero e nobreza estavam lá no topo, né? Cheio de luxos e cheios de privilégios, como eu falei para vocês. E aí eles sugerem uma nova Constituição, chamada de Constituição do Ano 1. De 1793, mas essa Constituição ficou apenas na ideia, nunca entrou em vigor de fato. Em 1793, o então rei, né, que era rei Luís XVI, ele é julgado e condenado por traição e foi executado na guilhotina, naquele ano de 1793. Uma série de medidas, né, foram propostas pelos jacobinos, medidas para a época muito diferentes, muito revolucionárias e que são medidas usadas até hoje em momentos de crise, né? Então, os jacobinos, eles lançaram diversas ideias para acalmar os ânimos. E a gente já vê novamente ideias usadas no passado que são usadas hoje, certo? Então, que série de medidas foram tomadas na França revolucionária que são usadas até hoje, algumas dessas medidas, em democracias, né? Medidas, ações mais voltadas para o lado social. A gente teve, né, na França revolucionária a defesa
do ensino público gratuito e obrigatório, a lei do preço máximo, que congelou os preços de determinados produtos, regulamentou os salários, a reforma agrária, que é a divisão e distribuição de terras ociosas, distribuindo e dando acesso à terra a quem ainda não tem, que não possui. Repartiu os bens dos nobres que fugiram com a Revolução e aboliu a escravidão nas colônias francesas. Então essas foram algumas medidas tomadas pelos jacobinos, tudo bem? E algumas dessas medidas também são usadas nas democracias hoje em dia. O Tribunal Revolucionário Jacobino começou a condenar à morte quem fosse contra a Revolução. Essa fase ficou conhecida como fase do terror e durou de 1793 a 1795. Mais ou menos 35 mil pessoas foram assassinadas e executadas. Por conta dessa violência toda do período, os jacobinos eles começaram a se dividir. Uma ala mais moderada, liderada por Danton, e outra que se opunha a essa fase do terror, a essas execuções, e outra parte de jacobinos mais extremistas, liderados por Robespierre. Só para vocês terem uma ideia, o extremismo era tão grande da ala, por exemplo, de Robespierre, que ele acabou guilhotinando Danton. Os dois possuíam ideias que os classificavam como jacobinos, mas só por Danton ser mais moderado do que o extremista Robespierre, Robespierre guilhotinou Danton. Os girondinos então invadiram a convenção e deram um golpe assumindo um governo francês. Então a alta burguesia conseguiu tomar o controle, os girondinos conseguiram dar a volta e essa fase ficou conhecida como reação thermidoriana. Por fim, nós temos a última fase da Revolução Francesa, que é conhecida como Diretório, que durou de 1795 a 1799. Os girondinos, agora no poder, elaboraram uma terceira Constituição, chamada Constituição do Ano 3, e criaram um governo chamado Diretório, por isso o nome dessa fase, né? O Diretório. Esse período ficou conhecido como Terror Branco, onde os revolucionários jacobinos começaram agora a ser perseguidos pelos girondinos que estavam no poder, por essa elite burguesa que estava no poder. A França, no entanto, ela continuava sofrendo com a crise, com todas aquelas crises que eu falei no início da aula, e também com ataques de países estrangeiros. Para pacificar a situação, políticos, deputados do período planejaram um golpe para colocar o principal líder militar francês da época no poder. Quem era esse líder? Napoleão Bonaparte. Esse golpe ele ficou conhecido como o golpe de 18 Brumário. Quem tiver interesse de aprofundar mais sobre esse tema, o grande sociólogo, filósofo, economista Karl Marx, ele tem um livro chamado O 18 Brumário de Luiz Bonaparte, onde ele faz uma análise filosófica, política, contextualizando a França da época e o que aconteceu para o Napoleão Bonaparte assumir, né, esse golpe onde Napoleão Bonaparte assume o governo francês. Assim aconteceu a derrubada do diretório e a gente disse que teve início o consulado. Para finalizar a aula do capítulo 2, eu queria destacar apenas algumas consequências, alguns resultados da Revolução Francesa, que não se esqueçam, foi uma revolução burguesa, certo? Então, das primeiras consequências importantes que a gente pode estar destacando é a laicização. Laicizar, significa uma separação, uma divisão entre igreja e Estado, entre religião e política, que é uma ideia muito importante e moderna, usada nos países hoje em dia. Igreja e política, religião e política são duas coisas que não devem estar misturadas, não devem estar juntas. A gente tem também, com a Revolução Francesa, o fim do absolutismo e dos privilégios da nobreza. O povo ganhou direitos sociais. Basta lembrar da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A ascensão da burguesia se contrapondo à nobreza. E a estrutura política feudal, ela declinou, ela teve esse desgaste muito grande com a Revolução Francesa e cedeu lugar à lógica, à ordem capitalista. Agora vamos dar início à revisão do capítulo 3, que está disponível na plataforma, que se chama As Rebeliões na América Ibérica. A América Ibérica compreende o território americano que fala português e espanhol, ou seja, que foi colonizado pela Espanha e por Portugal. Ou seja,
O Brasil faz parte da América Ibérica. O século XVIII ele foi o auge, o ápice das rebeliões que aconteceram nessas localidades, né, na América Ibérica, pois o comércio local começava a se diversificar e as metrópoles, no caso Espanha, Portugal, queriam ter mais controle, queriam explorar de maneira mais direta e obter mais recursos dessa exploração do local. Então, essas rebeliões ocorreram, elas cresceram quantitativamente com o século XVIII e com a diversificação do comércio naquele período. A gente percebe que essas rebeliões, que essas revoltas no período, elas envolveram diversas camadas sociais, mostrando que não havia uma subordinação total, seja da população do Brasil, seja a população de outros países, não havia uma subordinação total aos interesses da metrópole. Então a gente vê revoltas comandadas por trabalhadores, revoltas comandadas por indígenas, revoltas comandadas por negros, tudo bem? Então a gente pode, para iniciar a discussão, fazer uma separação, uma divisão, uma classificação entre dois tipos de revoltas. As primeiras delas, chamadas nativistas, que tinham o interesse apenas de mostrar o descontentamento com a administração da corte, no caso Portugal, Espanha, para com a colônia, como por exemplo a gente tem a revolta dos Beckman, a guerra dos Emboaba, a guerra dos Mascates, a revolta de Filipe dos Santos, e de outro a gente tem essas revoltas nativistas e de outro a gente tem revoltas separatistas. Então, separatistas, o nome já indica, o nome já fala tudo, elas tinham o interesse de reivindicar uma separação do país do controle da metrópole. Então, queria a independência. No caso, a gente pode citar como exemplo a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana. Então, a partir de agora, eu vou trabalhar um pouco com vocês as principais revoltas daquele período. Aqui no Brasil, na América Portuguesa, a gente tem como uma dessas primeiras que nós podemos destacar a revolta dos Beckman em 1684. Localizado no Maranhão, a economia local estava muito cheia de dificuldades, o Maranhão era um local pobre, e a economia ela dependia principalmente da exploração das drogas do sertão, que eram especiarias, a pimenta, o cravo da Índia, a castanha, as ervas medicinais. E em 1682, o governo português, para aumentar a lucratividade da colônia, criou a Companhia de Comércio do Maranhão, que tinha o monopólio de vender produtos portugueses, como azeite, vinho, bacalhau, tecidos, e ao mesmo tempo comprar artigos coloniais, o algodão, o açúcar, a madeira, as próprias drogas do sertão. No entanto, existia um problema óbvio aí. Portugal queria vender seus produtos a um preço altíssimo, caríssimo, no entanto queria comprar os produtos da colônia do Maranhão a preços baixos. Isso causou um descontentamento grande da elite dos comerciantes local do Maranhão. Além disso, Portugal também estabeleceu que a Companhia de Comércio do Maranhão ela ficasse responsável por levar cerca de 500 escravos anualmente para a região, justamente para diminuir os conflitos com os colonos, os jesuítas. No entanto, esse acordo ele não foi cumprido na sua integridade por Portugal, o que aumentou a tensão na região. Dessa forma, em 1684, fazendeiros tomaram a região de São Luís, a capital, a cidade de São Luís, liderados por Jorge Sampaio e pelos irmãos Thomas e Manuel Beckman. Em 1685, Thomas Beckman ele viaja até Lisboa para tentar negociar com a coroa portuguesa a situação instável que estava instaurada no Maranhão. No entanto, lá ele acaba sendo preso e, em consequência, Portugal ainda envia tropas para o Maranhão para acabar com a rebelião. Como consequência, os líderes foram enforcados, exceto Thomas Beckman, que estava preso, e a Companhia de Comércio foi extinta.
Outra revolta que a gente pode destacar, no caso, foi a Guerra dos Mascates, que foi de 1710 a 1711. A Guerra dos Mascates, ela colocou em oposição duas cidades que eram as principais cidades de Pernambuco na época, que era Olinda e que era Recife. Olinda era composta pela aristocracia rural, né? Os grandes fazendeiros. E eles estavam passando por um período de dificuldades econômicas, no entanto, eles tinham uma importância, uma participação política na política pernambucana muito grande. E Olinda exercia uma influência alta sobre Recife. Em contrapartida, Recife estava prosperando pelo intenso comércio dos negociantes da região, que eram chamados pejorativamente, ou seja, negativamente, de mascates. Por isso ficou chamado de Guerra dos Mascates. Esses comerciantes, eles elevaram a condição de Recife à vila em 1709, ou seja, aumentou o status de Recife. Em 1710, um ano depois, os olindenses, sentindo-se ameaçados por essa presença, enriquecimento e poder político de Recife, os olindenses foram para Recife e derrubaram o Pelourinho. O Pelourinho era símbolo da autonomia recifense, onde eram castigados, escravos. E por que o Pelourinho marcava o símbolo, né? Era o símbolo da autonomia da cidade? Porque era um marco de que a cidade tinha autoridade para conseguir castigar, quem ela julgasse necessário. Então, os pelourinhos eram um símbolo da autonomia local. Então, a Guerra dos Mascates ela se deu entre Olinda e Recife. Uma outra revolta na América Portuguesa foi em 1720, chamada Revolta de Filipe dos Santos. Um ano antes, em 1719, o governo português proibiu a circulação de ouro em pó em Minas Gerais e exigiu que todo o minério fosse entregue a casas de fundição. Nessas casas de fundições eram locais onde eles extraíam o chamado o quinto. Esse quinto era uma espécie de taxa, de tributo, onde a quinta parte de uma certa quantia de ouro era extraída e era encaminhada, era endereçada à coroa portuguesa. Então, Portugal ela se apropriava, digamos assim, da quinta parte de tudo que era produzido em ouro pelos mineradores. Isso era chamado o quinto. Lá nas casas de fundição, depois de extraído o quinto, o ouro era transformado em barras de ouro e devolvido aos seus donos. Sentindo-se prejudicados, os mineradores se rebelaram contra essa medida. O governo local de Minas Gerais, sem soldados para enfrentar os manifestantes, o que foi que o governador fez? A princípio, ele acatou as medidas, as sugestões propostas pelos mineradores, o fim das casas de fundição, a diminuição das taxas, aceitou. Esses mineradores, a princípio, ficaram satisfeitos. No entanto, porém, assim que o governador conseguiu tropas, ele atacou os revoltosos, ele traiu os revoltosos com quem a princípio ele tinha feito um acordo, né? Assim ele prendeu os envolvidos, queimou as casas dos envolvidos, e o Filipe dos Santos, que deu nome à revolta, né? Revolta de Filipe dos Santos, ele era um dos líderes, ele foi enforcado e esquartejado. Na maioria dessas revoltas, é comum vocês verem que os envolvidos, depois de mortos, além disso, eles eram esquartejados e parte do corpo era espalhada por pontos específicos do local, da cidade. Isso era um símbolo, servia de exemplo para a população ter medo, temer a atitude do governante e não mais realizar nada que o afrontasse, nenhuma revolta que o afrontasse, que afrontasse os seus interesses. Então, no caso, Filipe dos Santos, depois de morto, foi esquartejado com esse objetivo. Após o fim da revolta, as casas de fundição voltaram a funcionar normalmente. Outra revolta, outro movimento muito importante na América Portuguesa foi a Inconfidência Mineira de 1789. O esgotamento das jazidas de ouro em Minas Gerais
com o esgotamento, os mineiros eles passaram a enfrentar muitas dificuldades para pagar esses tributos cobrados pela coroa portuguesa. Então, Portugal, ele, além disso, ele passou a definir uma cobrança e de uma quantidade específica de ouro, no caso era 100 arrobas, que cada pessoa, que cada produtor tinha que pagar a coroa. Então, todo mundo que produzisse ouro tinha que pagar anualmente uma quantia fechada de tributos à coroa. No entanto, tinha pessoas que não conseguiam atingir essa quantia determinada, né? E aí, quem não conseguisse chegar a essa quantia, existia a chamada derrama, que foi uma ideia do governo português, onde se colocava impostos para complementar a quantia que faltava dos pagamentos desses impostos e dessas taxas. Portugal, né, via que cada vez mais ia diminuindo a arrecadação de impostos, a arrecadação de ouro, e achava que essa diminuição era por causa de contrabando. No entanto, não era necessariamente o contrabando que fazia diminuir a arrecadação de impostos da coroa portuguesa, e sim as dificuldades econômicas que os mineiros e os mineradores eles estavam passando pelo momento. Para combater o que Portugal achava ser roubo, né? Estavam roubando, estavam contrabandeando o ouro que era para ser de Portugal, foi que Portugal fez. Em 1788, ele decretou o pagamento total e integral e inegociável da derrama, ou seja, a derrama e essas taxas, impostos tinham que ser pagas. E se você não tivesse, na época, né, a pessoa que não tivesse o dinheiro da derrama, podia ter os seus próprios bens pessoais confiscados pela coroa portuguesa. Dessa forma, isso preocupou principalmente os membros da elite, que elaboraram um movimento contra o governo português. Essas pessoas que elaboraram esse movimento contra o governo português foram chamados de inconfidentes, por isso o nome é Inconfidência Mineira. Essas pessoas que faziam parte da elite da época, eles haviam estudado e conheciam os autores iluministas, admiravam os líderes da independência dos Estados Unidos. Vejam todos os temas que a gente abordou na aula de hoje, iluminismo, independência dos Estados Unidos, sendo abordados aqui também no Brasil, em uma revolta no século XVIII, em 1789. Então, essa elite que tinha esse conhecimento dos ideais iluministas, eles arquitetaram, organizaram esse movimento contra a exploração que eles achavam sofrer do governo português. E com isso eles queriam instaurar uma república. Por isso esse é um movimento separatista, diferente dos outros movimentos que eu estava falando para vocês anteriormente, que eram nativistas. Esse queria separar, ele queria propor uma república brasileira. E aí adotaram como símbolo uma bandeira branca. Essa bandeira, símbolo da Inconfidência Mineira, era branca com um triângulo e os dizeres embaixo: liberdade ainda que tardia. Lembrem, qual era o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Que esse lema, essas palavras, esses ideais da Revolução Francesa já vinham de influência do quê? De outro período que eu comecei a aula de hoje, do Iluminismo. Então, a ideia de liberdade era uma ideia iluminista que havia sido usada na Revolução Francesa e foi uma ideia iluminista usada na Inconfidência Mineira também. No entanto, a rebelião mineira não chegou nem a acontecer, porque alguns participantes, em troca do perdão das suas dívidas, denunciaram os revoltosos ao governador. Tiradentes foi um dos poucos que assumiu a liderança do movimento, né? Ele acabou enforcado e esquartejado. Então a gente tem como grande símbolo da Inconfidência Mineira Tiradentes, que acabou esquartejado daquela mesma maneira que eu falei para vocês anteriormente, como forma de dar exemplo à população. E aí, sobre esse tema, o que é bem atual da gente discutir, que eu acabei de falar para vocês, que a revolta, a rebelião nem chegou a se desenvolver porque alguns de seus participantes, em troca do perdão de suas dívidas, denunciaram os outros, né? E hoje no Brasil é muito comum, está muito atual na política brasileira nos últimos anos, a chamada delação premiada, que usa desses mesmos artifícios.
E aí a gente pode fazer esse link, essa relação entre esses temas, né? Um tema mais do passado, um tema atual, um tema presente. Nos encaminhando para encerrar os exemplos de revoltas na América Portuguesa, eu trago aqui como último exemplo a Conjuração Baiana de 1798. A Conjuração Baiana foi a mais ampla e popular das revoltas coloniais. Dela participaram médicos, advogados, padres, ex-escravos, trabalhadores e vários alfaiates, que eram alfaiates são os trabalhadores responsáveis por confeccionar ternos, né, roupas masculinas. E por isso a revolta ficou conhecida como a Conjuração Baiana, é também conhecida como a Revolta dos Alfaiates. Em 1763, houve uma transferência da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro. Salvador já vinha passando por crises financeiras e a transferência, ao deixar de ser capital da colônia, Salvador entrou numa crise maior ainda. Isso favoreceu a propagação de ideias iluministas, aquelas ideias da Revolução Francesa, de igualdade, liberdade, fraternidade, que tiveram difusão em Salvador por conta da maçonaria. E os populares passaram a organizar essa revolta. Eles queriam a proclamação de um governo republicano, democrático, livre de Portugal, o fim da escravidão e dos preconceitos, né, raciais, no caso. Em 1798, começaram a espalhar os cartazes, iniciando a rebelião, mas logo eles foram denunciados também por traidores. E aí tiveram seus líderes enforcados, presos e novamente esquartejados. E aí a gente passa agora, já para finalizar essa aula de hoje, essa revisão de hoje, para as rebeliões. A gente vinha das rebeliões na América Portuguesa e agora vamos para as revoltas, para as rebeliões na América Espanhola. Assim como na América Portuguesa, na América Espanhola, essas lutas coloniais tiveram como características semelhantes, tá? Um caráter mais regional e mais localizado, em vez de nacional. A partir do final do século XVIII, foram influenciadas por esses ideais iluministas e liberais. Tem diferentes projetos de independência e liberdade, já que a sociedade da época era heterogênea, então não era uma ideia de liberdade para todos. Então cada camada e cada classe tinham interesses específicos em questão, tinham ideias e concepções diferentes sobre liberdade, tudo bem? Imaginem, lembrem aquele triângulo que eu falei para vocês, que marcava a divisão das classes, a estrutura social de estamentos de classes no período da Revolução Francesa, na França, né? Primeiro, segundo e terceiro estado. Na América Espanhola existia uma pirâmide semelhante de classes, que não era primeiro, segundo e terceiro estado, nobreza, clero, e a população, o grosso da população. Mas no caso da América Espanhola, a gente tinha no topo dessa pirâmide, tá? Essa pirâmide dividida em 4 estamentos. O topo dessa pirâmide a gente tinha os chapetones, que eram colonos nascidos na Espanha e ocupavam cargos muito altos na administração colonial. Eram os grandes comerciantes ou representantes da igreja também. Logo abaixo dos chapetones a gente tinha os crioulos, que eram filhos de espanhóis nascidos na América, grandes proprietários e comerciantes. Eles faziam parte dos cabildos, que eram as câmaras municipais. Era a elite colonial. Embaixo a gente tinha os mestiços, que eram os libertos, trabalhadores, artesãos, pequenos comerciantes, assalariados, pessoas livres. E embaixo a gente tinha os índios e africanos escravizados. Então, nessa estrutura social, nessa estrutura estamental de exploração também, a gente tem, e aí eu trago como a principal revolta, no caso da América Espanhola, a rebelião de Tupac Amaru, de 1780. A colonização, tanto na América Espanhola como na América Portuguesa, basta oração também, a gente tem, e aí eu trago como a principal revolta, no caso da América Espanhola, a rebelião de Tupac Amaru, de 1780. A colonização,
tanto na América Espanhola como na América Portuguesa, basta ver o caso nosso aqui do Brasil, trouxe inúmeras consequências negativas para os povos nativos, né? Basta a gente usar como exemplo o extermínio, o genocídio, o etnocídio aqui dos nossos índios brasileiros. Foi aqui no Brasil, mas foi também nas colônias espanholas, tá? Trouxe consequências muito negativas para a população local. Os indígenas eram submetidos a diversas formas de exploração. A gente pode citar aqui, por exemplo, a mita, onde era um tributo pago aos colonizadores que consistia na prestação de serviços em troca de um pagamento irrisório, de um pagamento mínimo. Tinha também as encomendas, onde comunidades indígenas inteiras eram entregues aos chamados encomendeiros, que exploravam a mão de obra desses indígenas, em troca ofertavam uma educação cristã, na ideia de civilizar essas populações indígenas. Já nas regiões dos Andes, por exemplo, essa subordinação indígena ela se dava através de alianças entre a coroa espanhola e os chamados curacas, que eram chefes das aldeias incas. Tendo como base essas informações, no Peru, em 1780, é onde aconteceu essa revolta de Tupac Amaru, liderada pelo chamado José Gabriel Condorcanqui. José Gabriel Condorcanqui se dizia descendente direto de Tupac Amaru, que foi um chefe inca do século XVI que resistiu fortemente à conquista espanhola. José Gabriel Condorcanqui era justamente um curaca, certo? E ele estudou na Universidade de Lima, ou seja, teve influências iluministas. Mais uma vez aqui, esses ideais iluministas influenciando diretamente líderes dessas revoltas e desses movimentos. E aí, com se dizendo um descendente de Tupac Amaru, ele assumiu o codinome de Tupac Amaru II. Com apoio dos crioulos e de milhares de índios, mestiços e escravizados, eles fizeram acontecer essa revolta, tá? Vale destacar aqui que os crioulos, eles apoiaram o movimento de Tupac Amaru II no início da revolta, mas depois, quando começaram a radicalizar o movimento, os crioulos, eles se afastaram da revolta, se afastaram do movimento. E aí eles defendiam a completa abolição das obrigações e sujeições de trabalho, de exploração que a colônia espanhola, que a coroa espanhola impunha na sua colônia, tá? E assim o Tupac Amaru ele foi perseguido pelas tropas coloniais, preso e também esquartejado. Seguiram então violentas batalhas, onde mais de 80 mil rebeldes foram mortos. Essa foi a maior revolta colonial americana. E hoje Tupac Amaru ele é considerado um herói nacional.